Sim. Sim. Acho, eu acredito. Agora se não tá a apresentação, né? Ainda. Pronto. Agora apareceu. Pronto, agora tá. Vocês estão me ouvindo também direitinho, né? Também. Okay. Pronto. Boa noite, gente. Eu sou a Krishna, eu sou ME3 do CET Dr. Zosiel de Souza Lima e vou apresentar a aula hoje sobre o MINS, que é, no caso, a injúria miocárdica após uma cirurgia não cardíaca, do inglês, ok? Quero dizer inicialmente que eu não tenho nenhum conflito de interesse. E a aula foi baseada nesse artigo de revisão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, lesão miocárdica após cirurgia não cardíaca, né, que é um artigo de revisão que levou como base de dados o PubMed e o Cielo, certo? E ao longo desse artigo ele cita outros que eu vou explicando no decorrer da aula. Inicialmente, a gente tem que definir o que é MIS, certo? Até o Daniel falou que foi apresentada essa aula na Jocan e ele ainda continuou sem entender. Então, o meu objetivo da aula é que ele entenda hoje definitivamente o que é o MIS, né? É uma entidade clínica nova, né? Ela foi descrita inicialmente em 2014, né? Que é uma etiologia isquêmica que pode estar associada ao infarto ou não, certo? E sempre está associada a piores desfechos, né? Está associada a alto índice de mortalidade. Num dos artigos que ele citou, né? Ele citou o AHA, que é a Associação do HIT Association, ele fala que o MIS é uma doença isquêmica perioperatória, que também inclui o infarto perioperatório. Eu vou explicar na fisiopatologia de forma mais resumida. Né? Então, assim, o MIS é como se ele fosse o limbo entre uma isquemia cardíaca e o infarto em si. Né? É como se fosse um diagnóstico precoce de uma isquemia cardíaca. Ele não preenche os critérios de um infarto, né? Ou seja, o paciente, por exemplo, apresenta elevação da troponina, mas não apresenta clínica e não apresenta alteração no eletrocardiograma, né? Não tem elevação do supra-ST, não tem onda Q patológica. Então, é como se fosse um diagnóstico precoce em que está ocorrendo uma isquemia miocárdica, certo? E por que a gente tem que estudar isso, do MIS, né? O que ele tem de importante? Primeiro que aproximadamente 300 milhões de cirurgias não cardíacas ocorrem no mundo, né? E esse diagnóstico de MIS está associado a uma alta mortalidade cardiovascular e é um critério independente também para o risco de óbito. Ele tem uma incidência que varia de 2,6% a 18% ao ano e uma mortalidade de 7,6%. É uma lesão, né, miocárdica que começa com isquemia, mas, como eu falei, pode levar à necrose, ao infarto, e esse diagnóstico pode se dar desde do POI imediato, né, pós-operatório imediato, até 30 dias após o evento cirúrgico. Né? Tipicamente, ele ocorre nas primeiras 48 a 72 horas. Sempre vai ser uma causa isquêmica. Então, você sempre tem que excluir as causas não isquêmicas, que seria sepse, tromboembolismo pulmonar, FA, insuficiência renal aguda e pneumonia. Ele já é um fator independente, né, de risco para o aumento da mortalidade perioperatória, e ele é mais alto, né, a incidência em homens do que em mulheres, 17,7 em homens e 16,2 em mulheres. E no total, né, de mortes por ano, isquemia miocárdica no perioperatório, ela chega a 750 mil. Então, realmente é um assunto importante que pode atuar de forma preventiva para evitar esses óbitos. Falando um pouco da incidência, né, dividindo entre o infarto sintomático, infarto assintomático, no qual não tem os sintomas, mas tem troponina aumentada, alteração do ECG, e o MINS, certo? A incidência é maior do MINS, até porque ele é mais precoce, né, de 4,6, e do IAM assintomático 2,2, e do sintomático 1,1. A mortalidade ela se mostrou realmente maior no assintomático, em comparação com o IAM assintomático e o MINS. Até porque, como o paciente está assintomático, muitas das vezes passa despercebido.
É importante a gente levar em consideração e ter conhecimento de quais são os fatores de risco para essa lesão miocárdica, né? A gente tem que levar em consideração tanto aspectos pré-operatório, perioperatório e pós-operatório, né? No pré-operatório, pacientes com idade maior ou igual a 65 anos, né, que já foi até falado anteriormente, sexo masculino por ser mais prevalente, paciente com doença renal crônica, doença arterial periférica, paciente que já tem uma doença arterial coronariana, doença também cerebrovascular crônica, AVC recente, paciente com diabetes, hipertensão, estenose, né, paciente estenose de aórtica e cirurgia de urgência e emergência, né, que eu vou falar já mais na frente o porquê disso. E o pró-BNP também é elevado, né? Importante, você identifica esse paciente de risco, né, já na avaliação pré-anestésica e já se antecipe aos erros, né, às consequências maléficas. Então, do perioperatório, fazer uma anestesia, um bom plano anestésico, né, evitando que o estímulo nociceptivo da dor, o paciente que está bem anestesiado vai liberar menos catecolaminas, menos cortisol, então isso vai causar menos esforço cardíaco, né, consequentemente menos isquemia, evitar a hipotensão, pelo mesmo motivo também, taquicardia, porque eu vou diminuir o tempo diastólico, consequentemente eu vou diminuir o fluxo sanguíneo cardíaco, desculpa, e o oxigênio. Também evitar a hipotermia intraoperatória. No pós-operatório, da mesma forma, evitar a hipotensão, o sangramento, né? Evitando a anemia, consequentemente transporte de oxigênio, né? Evitando a isquemia, taquicardia, certo? E, claro, fazer a dosagem de troponina nesses pacientes selecionados que têm um fator de risco. Só resumindo aqui os pontos mais importantes, né, do pré, do intra e do pós, certo? Paciente com idade acima de 65 anos, evitar no intraoperatório esses eventos adversos, né, e manter esses cuidados no pós-operatório também. Em relação à fisiopatologia, né, o paciente que vai ser submetido a essa cirurgia não cardíaca, né, devido a uma anestesia mal realizada, ou até uma cirurgia que seja feita de emergência, urgência, já se engloba no fator de risco, ou que tenha muito sangramento, né, com hipóxia, uma liberação de catecolaminas, vai ocorrer a liberação de catecolaminas, cortisol, vai ser um paciente pró-coagulante, né, e isso vai levar à isquemia e, consequentemente, à necrose, né. E as alterações que a gente chama de MIS, elas podem ocorrer até 30 dias depois do operatório, e as referências falam até de 2 anos, certo? Que pode aumentar essa mortalidade do paciente, né? Que vai levar isso a um desfecho bastante desfavorável. Em relação à fisiopatologia, né, ela ainda não é tão bem definida, né? Nem se diz exatamente se é mais por trombose, se é mais por isquemia, certo? Mas o que é que se diz nessas teorias, né, da trombose? Que normalmente pacientes que já têm problemas de placa de aterosclerótica, né, vão sofrer ruptura ou fissura ou erosão, né, e isso vai formar trombo no vaso e causar, por exemplo, o infarto tipo 1, ok? Já na isquemia, são placas instáveis, né, não necessariamente que vai causar trombose no vaso, mas essa placa instável vai ocorrer um desequilíbrio entre a demanda de oxigênio e a oferta de oxigênio, que aí já seria o infarto tipo 2, né? Ele não configuraria realmente o diagnóstico de infarto, MINS, porque não teria os 2 dos 3 critérios para fechar o diagnóstico de infarto, mas ele faz parte de uma dessa fisiopatologia do infarto, né? E no caso também ele pode evoluir para isso. Nesse artigo de revisão, como eu disse, ele citava alguns outros artigos, né? Como esse o Optimus. Ele avaliou 30 pacientes com infarto sem supra no perioperatório e 30 pacientes também com infarto sem supra não cirúrgicos, né? Então, nesses pacientes, ele fazia cateterismo e TC de coronárias, né? E que mostrou nesse estudo que ocorreu trombose em 13% dos pacientes cirúrgicos versus 67% dos não cirúrgicos. E a doença arterial coronariana em 60% dos cirúrgicos e 67% dos não cirúrgicos. Né? Nesse outro estudo do Vision, ele
um estudo maior, né, que foi feito com 955 pacientes, de 12 centros, 8 países. Foi realizado a angiotensina coronariana pré-operatório, antes da cirurgia. O que evidenciou? 71 pacientes evoluíram com infarto no pré-operatório. Destes, foi identificado 72% com DAC extensa, 24% com pelo menos uma placa inferior a 50%, né? E todos esses com 44% de coronárias normais na angiotensina prévia. O que mostrou esses estudos, né? Nos estudos Optimus e Visium, um terço dessas tromboses, desse MIS, foi decorrente de trombose e 2/3 de isquemia, né? Devido à desconjuntura da oferta e da demanda. Né? E 96% desses pacientes já tinham alguma estenose coronariana prévia. Aí, no caso, surgiu o questionamento: será que necessitaria de uma abordagem já preventiva? Então, assim, como eu falei, essa fisiopatologia, ela não é totalmente certa, né? Existem outros mecanismos adicionais e cinéticos de lesão, né? Não somente trombose, não somente isquemia, mas a própria microcirculação, né? Os fatores, muito relacionados também aos fatores de riscos do paciente que foram mencionados, né? A própria anestesia, com liberação das catecolamias, paciente que tem mais pré-exposição à formação de microtrombos, então isso também tem que ser levado em consideração. Então, o diagnóstico, né, do MINS, o ideal que ele seja feito no pré-operatório, né, que a gente vai identificar inicialmente os pacientes de risco, aqueles pacientes que estão acima de maior ou igual a 65 anos, ou que já tem uma DAC conhecida, né, e é importante solicitar a esses pacientes os biomarcadores, né, que no estudo canadense e europeu, as diretrizes, eles falam do PRO-BNP e do BNP, né? Então, eles também colocam como paciente de risco pacientes entre 45 a 64 anos que têm um índice cardíaco de Lee maior ou igual a 1, ou que já tem uma DAC ou aterosclerose periférica importante, já prévia. Então, o diagnóstico vai se basear nessa elevação da troponina, né? O ideal é que faça a medida antes, né, para avaliar, e no pós-operatório, né? Sempre vai estar associado à antilogia isquêmica, né? Então, tem que descartar as causas não isquêmicas, como eu falei, pneumonia, sepsis. Então, o paciente com essas categorias já não recebe o diagnóstico de MIS. Né? Ter o diagnóstico pode ser feito até 30 dias, que pode ter ou não sintomas ou alterações no ECG, né? Que aí, no caso, se tem alteração, se tem sintomas, alteração no ECG, já configura o diagnóstico de infarto. E quais são os valores, né? Nesse estudo do American Heart Association, ele fez a avaliação das troponinas em diferentes valores, né? E mostrou que a troponina T acima de 30 estaria mais relacionados a mortes até 30 dias pós-cirúrgico. Né? O aumento absoluto da troponina ultrassensível em pelo menos 5 também estaria associado ao diagnóstico de MIS, ou o valor da troponina ultrassensível acima de 65, certo? Ou a troponina I acima do percentil 99. Essa elevação da troponina podia também ser o paciente que já tinha elevação crônica, aqui no outro slide. O paciente que já tem uma elevação crônica, né? Você, tanto a queda, né, como o aumento podem significar um evento agudo. Então, por isso a importância de você solicitar esse exame previamente, né? Pode também ocorrer um aumento de 20% da troponina T basal, para ter um diagnóstico, ou qualquer aumento de 14 nanogramas por litro na troponina ultrassensível, certo? Ou então essa, como eu falei, né, essa injúria aguda, de verificar uma queda ou aumento dessa troponina. E sempre descartar as outras causas, né, de elevação de troponina, sepsis, TEP, FA, né, descartar também a troponina cronicamente elevada. E fazer a curva, né, fazer seriado, principalmente nas primeiras 72 horas, que é quando ocorre mais predominante o diagnóstico do MIS. E sempre atentar
que os sintomas eles podem estar ausentes, né? Pode ser realmente um infarto, né? E não está sendo identificado porque o paciente tem uma certa analgesia residual na anestesia, está usando opioides fortes, né? Ou então outros analgésicos, né? Então, o ECG também pode não identificar. Por isso que o MINS é um diagnóstico importante, que seria um diagnóstico precoce e não levaria em consideração esses outros fatores, né? Só para deixar bem claro aqui o que foi dito, o paciente maior de 65 anos, ou que tem uma doença aterosclerótica conhecida, você vai seriar a troponina no dia da cirurgia e até 3 dias após a cirurgia, né? Paciente com troponina elevada, se ele não tem risco de sangramento, né? Foi uma cirurgia mais tranquila, não foi uma cirurgia de emergência, né? Foi uma cirurgia, por exemplo, de vídeo, né? Você já pode associar uma aspirina em baixa dose e iniciar a estatina. Isso aqui é bem controverso também. Vou até falando ao longo da aula. E já os pacientes com instabilidade, insuficiência cardíaca, né? O ideal é que seja feito cateterismo, já que tem indicação. Em relação ao tratamento, ele já pode se iniciar no pré-operatório, né? Os pacientes com alto risco do MIS, né, já fazer uma terapia preventiva, que ainda é questionável, né, o uso de AS, estatinas e revascularização do miocárdio, que eu vou falar a seguir. O uso do AS. Nesse estudo, POISE, ele mostrou que ele está associado a um baixo risco de morte, sim, infarto, mas o uso de AS e estatina. Nesse mesmo estudo, ele avaliou o uso do propranolol, que aumentou o risco do AVC e da bradicardia importante. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Já no POIS-2, ele mostrou um aumento significativo de sangramento, sem melhora na incidência de eventos adversos com o uso do AS, certo? Então, assim, e essa suspensão, o paciente que faz uso, né, do AS tem um risco 3 vezes maior de infarto. Só ele botou como exceção as neurocirurgias, né, que realmente o ideal é que se retire por pelo menos 7 dias. Pelo menos a Sociedade de Cardiologia Brasileira orientou essa conduta. E não deve se recomendar, né, e já iniciar o AS como prevenção primária no pré-operatório, um paciente que você identificou de alto risco, e se usa, você mantém, com exceção das neurocirurgias. O uso da estatina é controverso, né? Nesse estudo Vision, ele realmente mostrou uma redução desses eventos cardiovasculares, principalmente pela redução do nível sérico de colesterol. Já outros estudos não mostrou benefícios, né? Nesse estudo Vision, ele falou que realmente mostrava uma função, uma melhora dessa função endotelial por reduzir a inflamação e estabilizar a placa, e seu uso está muito bem estabelecido em cirurgias vasculares, em que você utiliza pré-operatório por pelo menos 2 semanas antes. Realmente essa é uma recomendação que teoricamente não tem nenhum outro viés. É realmente recomendado. Certo? Já essa utilização da bigatrana, né, estudo Menage, ele mostrou redução dos eventos maiores em 4%, né? Realmente é uma redução baixa, não mudou mortalidade em 16 meses e acabou aumentando o sangramento menor. No fim das contas, não mostrou recomendação do seu uso. Em relação à revascularização miocárdica, ela não é indicada, né? Ela não vai reduzir mortalidade, não reduz incidência, só pode ser realizada mesmo em paciente que está realmente com DAC, que tem indicação realmente, né? Não esteja relacionada à cirurgia em si. Em relação ao tratamento, né? A gente tem que ter os cuidados gerais. Tratar a causa que realmente está levando essa isquemia, né? Se é a anestesia, né? Se é o controle da dor, se é a hipotensão do paciente, né? Fazer uma analgesia adequada, controlar esse remite, né? Paciente, principalmente um paciente politrauma, com múltiplas lesões, combater a hipotermia, né? Tratar agressivamente hipotensão, taquicardia, sangramento e hipóxica, que vão elevar o consumo de oxigênio do miocárdio e, consequentemente, causar mais isquemia. Né? Cuidados gerais.
realizar um eco do paciente, investigar melhor esse quadro dele, se foi identificado precocemente, né? Se preencher critérios para infarto, submeter ao cateterismo e adiar essa cirurgia, né? E o ideal é que seja o paciente monitorizado em UTI, um paciente de alto risco. Então, assim, de mensagens para levar para casa, para deixar assim bem amarrado o tema, né? Para não ter dúvidas na avaliação do risco pré-operatório. Vai ser levado em consideração o paciente que tem maior ou igual a 65 anos ou uma DAC conhecida, né, como critério diagnóstico. Os pacientes com 45 a 64 anos com DAC ou índice revisado cardíaco maior ou igual a 1, né, eles vão entrar para fazer essa troponina seriada. A gente vai dosar a troponina basal e o BNP ou o ProBNP, né? Segundo as referências canadenses e europeias, já associa com BNP e ProBNP. No caso do BNP, ele fala no valor de 92, acima de valor 92, e o ProBNP acima de 300. E repetir essa troponina, né? Após 2 dias, após 3 dias, né? E avaliar se realmente risco e benefício dessa profilaxia. E o que está bem estabelecido, o uso de estatinas por pelo menos 2 semanas para cirurgias vasculares no paciente que tem alto risco. Esse manejo intraoperatório, né, ele falava da relação do TIVA com o inalatório. Tinha estudos que mostrou que o índice de MINS com o uso do sevoflurano foi menor do que o do Propofol, já outros estudos não mostraram benefício, então isso é bem contraditório. Mas o que se sabe é que tem que evitar hipotensão, hiperfusão, taquicardia, né? Manejar a questão da volemia, evitar hipovolemia e os sangramentos, combater a hipotermia e diminuir a dor, né? Controlar a dor, na verdade. E o diagnóstico, só deixando aqui amarrado os critérios, né? Elevação da troponina nos 30 dias, descartadas as outras causas não isquêmicas, troponina T maior do que 30, troponina ultrassensível acima de 65, elevação de 5 na troponina ultrassensível e da troponina I acima do percentil 99. E o tratamento, né, de suporte intensivo, manter a S estatina prevenção secundária, investigar a parte cardiológica e se preencher critérios para infarto, cateterismo. É isso. Ok. Então, é um tema, né, que realmente gera muita dúvida, né, essa entidade, né, mas assim, eu entendo isso, o injúria miocárdica em cirurgia não cardíaca, eu entendo isso como um grande sinal amarelo, né, ou seja, se você está lá, está com seu paciente de alto risco cardiovascular, você solicitou a troponina dele, e lá na RPA, no primeiro, no segundo PO, essa troponina sobe, e isso aí é um sinal amarelo que acende, né? Pode ser que esse paciente evolua com um infarto perioperatório, mas pode ser que ele siga e não tenha nenhuma outra intercorrência. Mas, como eu falei, acende o sinal amarelo. Não dá para eu chegar e você que está lá na sua UTI ou está na sua RPA e você consegue ver, detectar isso e você liberar o cara, não, está estável, está ok, está sem dor, está acordadinho, vai liberar para o quarto. Não faça isso, pelo amor de Deus. Esse paciente ele está te dizendo o que é isso? Ó, eu sou potencialmente grave, eu posso complicar, eu posso ter infarto, eu vou morrer mais nos primeiros 30 dias. Então, assim, você no perioperatório conseguir rastrear isso, a informação é importantíssima, entendeu? Já pensou tu dosar uma enzima que vai te predizer a condição desse paciente ter um AVC, né? Uma entidade de alta mortalidade, né? A gente não consegue, como eu falei, a gente não tem uma troponina do cérebro estabelecida, mas a gente tem um marcador cardiovascular importante, entendeu? Que a gente tem sim que dar valor a isso, tem sim que se o colega cardiologista não solicitou, a gente tem sim que solicitar, entendeu?
E, como eu falei, o grupo do MINS, ele engloba o infarto miocárdico, entendeu? E só para abrir mais a discussão, a Krishna falou, né, que existe ela citou 2 tipos de infarto, o infarto tipo 1 e o tipo 2, mas pela classificação dos infartos, existem 5 tipos, né? O tipo 1 é o que a placa rompe e ele vai dar o supra. O tipo 2 é o mais comum no perioperatório, porque é o que a gente mais vê, né? Paciente que faz desbalanço na oferta demanda de oxigênio, né? O paciente começa a sangrar, o paciente já entra anemiado, é um paciente que já tem uma placa ali com alguma obstrução moderada a significativa, e aí ele vai para a cirurgia, como eu falei, sangra, faz hipovolemia, aí o coração não aguenta, né? A demanda aumenta pelo estresse cirúrgico e a oferta reduz pelo sangramento, pela anemia, né? O tipo 3 é aquele paciente que infarta e morre logo, então as enzimas nem sobem. O tipo 4 é aquele relacionado à angioplastia, a angioplastia percutânea, né? E o tipo 5 da cirurgia cardiovascular, paciente que infarta após a cirurgia cardíaca, né? E em relação ao que a gente vai fazer, só voltando ao assunto do MIS, né? O que a gente vai fazer, né? A gente ainda não, a literatura ainda não tem uma resposta definitiva, né? Em relação à prevenção, é o que a gente faz no dia a dia, né? Tentar otimizar o paciente, tratar uma anemia, transfundir, se for o caso, né? E aí, em relação a esse assunto, seria uma outra aula, né? Indicação de transfusão, porque a gente não dá para se basear apenas pelo número, né? Tem que levar em conta o contexto que esse paciente está inserido, né? E atuar nisso que a gente mais faz, como eu falei, né? De tentar otimizar a oferta e reduzir a demanda, né? Miocárdica desse paciente. Mas, assim, é triste quando você vê, assim, um paciente que o colega cardiologista tem avaliação cardíaca lá e é algo que, muitas vezes, te atrapalha mais do que ajuda, entendeu? Então, por isso que a gente tem que se familiarizar com esses assuntos, entendeu? Porque, não raro, você vê um paciente que tinha indicação de manter o AS, o cara que já teve um AVC, um AIT, ou já é sabidamente coronariopata, eu já peguei isso, sabe? E aí passou pelo cardiologista e a pessoa teve, assim, a capacidade de não, cancela tudo, suspende tudo, porque vai fazer uma cirurgia, meu Deus do céu, era, sei lá, uma vesícula, ou tirar um tumor de pele, entendeu? Você fica assim, meu Deus do céu, entendeu? É absurdo, mas a gente vê isso, entendeu? Do mesmo modo, se você está na sua avaliação pré-anestésica, tem condição de conhecer esse paciente antes, viu que esse paciente é de alto risco, e ele não está em uso de estatina, inicia. O ideal é começar até 2 semanas a cirurgia, mas o quanto antes melhor, né? O beta-bloqueador, ele é eficaz para proteger o coração, mas vai pagar o preço por isso. Esse paciente vai ter mais AVC e vai ter mais hipotensão e bradicardia grave, né? Então, se o paciente já faz uso do beta-bloqueador, você mantém. Se ele for de alto risco e não fizer uso, não inicie, né? O ideal é você iniciar com a condição de ter um tempo hábil aí para titular a dose, né? A gente vê, inclusive, muitas vezes, pacientes que tá em tratamento com a miocardiopatia isquêmica, que pesaram a mão, entendeu? Do beta-bloqueador. Tá 50, 52 de frequência, 9 por 5, entendeu? Assim, esse aí, fique de olho, entendeu? Esse aí, né, no caso, a chance dele, como eu falei, de ter hipotensão ou bradicardia grave é altíssima, né? E uma coisa que, quando eu fiz uma vez um curso de avaliação cardiovascular, né, no perioperatório, e eu me frustrei quando eu fiquei sabendo que a revascularização pré-operatória, ela não é mandatória. Então, muitas vezes a gente
esses pacientes de alto risco chegam para a gente, sabidamente coronariopáticos, mas você vai tocar a cirurgia do mesmo jeito, entendeu? Porque o que foi visto é, se você tentar tratar esse paciente antes, a mortalidade dele vai ser maior. Porque aquela placa lá, que era uma lesão significativa, mas era terço médio da DA, lesão única, você vai lá, vai tratar antes dele fazer a colectomia, esse paciente, esse stent, ele tem que ser epitelizado, né? Essa placa, ela que antes era estável, no processo de perioperatório, ela vai gerar citocina, então isso vai tornar instável esse stent, né? Essa lesão, né? E aí esse paciente pode realmente ter um infarto, né? Então, é algo que à primeira vista eu fiquei assim meio frustrado, mas para mim foi um conforto, né? Então, assim, olha, vou continuar tocando esse paciente do mesmo jeito, obviamente, né? Não tolerando aqui hipotensão, né? Sendo bem agressivo, se for o limiar para invadir esse paciente, obviamente, é muito mais raso, né? Eu tenho que ter esse paciente na mão, né? E vou perseguir ali um alvo de pressão, não vou deixar cair abaixo de 15%, 20%, para justamente não atrapalhar a oferta, a demanda desse paciente, que fisiologicamente é mais estreita, né? Então, assim, você só vai revascularizar cirurgicamente um paciente antes da procedimento, antes da cirurgia não cardíaca, se esse paciente for triarterial, se esse paciente for tá com BAVT isquêmico, né? Aí entra naquela condição doença cardíaca ativa, né? Ou seja, você passou, não é cirurgia de emergência, aí você vai para o rastreio de doença cardíaca ativa. Dentre elas, está essas condições aí que você tem que tratar antes, né, de botar esse paciente na mesa, né? Mas, assim, em relação à tua aula, Krishna, parabéns, eu acho que você conseguiu, né, dar esse norte, né? Porque realmente é um assunto que gera dúvida, e aí você foi bem clara, né? Injúria miocárdica e cirurgia não cardíaca. Então, os critérios diagnósticos você pontuou bem mais de uma vez, você tem que excluir causas não isquêmicas, né? Como você bem falou, uma disfunção renal, insuficiência renal, sepsis, pneumonia, né? E tem esses limiares aí de valores, né, em relação à troponina, né? O que eu, sinceramente, não sabia era que já estava validado a utilização da troponina I, né, para diagnóstico dessa condição. Até onde eu sabia, ela não se prestava a isso, né? E também outro dado questionável para o critério diagnóstico é essa elevação, né, do nível de troponina em alguns critérios diagnósticos, eles não pontuam isso, né? Mas é isso, eu acho que era mais esses pontos aí que eu gostaria de ressaltar. E, assim, alguém tem alguma dúvida, quer tirar algum esclarecimento, quer compartilhar aí algum caso que teve? Eu tenho uma dúvida. Em relação ao seriamento de troponina, é feito diariamente? Porque, por exemplo, na cirurgia cardíaca, é feito diariamente, né? Como é que as diretrizes recomendam? Se esse paciente é de alto risco, né, como a Cristina pontuou, esses critérios que ela falou lá, maior que 65 anos, ou entre 45 e 65, com o LI, que pontua mais de um score no LI, né, nesses casos já está indicado você já rastrear a troponina basal e eletrobasal. Aí você solicita no pré-op, no primeiro e no segundo, no primeiro, segundo e terceiro PO, né? Então é diário, né? Por exemplo, diário, sim. Eletro Diário. a cada 12 horas, eletro a cada 6 horas. Não, diário. A troponina é diária. No regional, tenho recebido no cardiologista solicitação de troponina seriada de 6 em 6 horas para os pacientes de alto risco da cirurgia vascular. Até achei diferente do que você falou.
eles pedem para você colher o de antes da cirurgia e colher de 6 em 6 horas nas próximas 24 horas. É o que eu recebo do cardio lá do regional, né? Eu desconheço essa necessidade de 6 em 6 horas. De onde eu vi, até onde eu sei, é basal, primeiro, segundo e terceiro PO. Posso dar uma olhada? Cristian, tu viu algo nesse sentido aí? Não, nesse artigo de revisão ele falava diário mesmo. Pois Realmente. é. Porque 6 horas seria na suspeita do infarto, né? Pois Aí você vai fazer a curva, né? Mas não o é- cardio lá, às vezes que ele manda pra gente, ele pede, né, em pós-operatório ou sala de recuperação, como se a gente fosse UTI, mas ele pede que colhe de 6 em 6 horas nas primeiras 24 horas. Quem pede é o doutor Vicente. Vou ver se eu encontro ele por lá qualquer dia desse e solicito de onde ele tem essa informação. Eu sinceramente desconheço isso aí. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, por exemplo, já me deparei com algumas situações, assim, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? A troponina estoura, tem uns critérios, né? Às vezes tem que ser 10 vezes o valor basal, acompanhado. Mas o que os cardiologistas levavam muito em consideração é se o paciente apresentou ou não instabilidade hemodinâmica, que é comum no pós-operatório, por exemplo, pós-operatório de cirurgia cardíaca, síndrome vasoplética, um baixo débito, mas será que foi um infarto perioperatório, né? E aí esse diagnóstico é muito difícil. E aí você fica na dúvida, e tempo é músculo, né? Aquela máxima, né? Então, às vezes, você tem que correr para uma sala de cateterismo, porque tempo é músculo, né? Então, assim, eu me pego, se eu pegar um paciente de alto risco cardiovascular, ele não apresentar instabilidade hemodinâmica pós-operatória, enfim, não apresentar nenhuma alteração de eletro e a troponina histórica, assim, digamos assim. Corre para o cateterismo, ou não tem muita urgência, dependendo do quadro clínico, espera até 48 horas, suspeitando de uma AM sem supra, tipo 1, tipo 2, seria tipo 2, né, nesse caso. O que é que as diretrizes falam nesse caso aí? Aí, nesse caso, se você rastreou isso aí, troponina que basal era valor normal, começou a subir, aí você faz a curva para saber se vai continuar subindo e, idealmente, você tenta excluir outras causas, né? De elevação de troponina e também outras causas de instabilidade, se ele vier a ter instabilidade. E muitas coisas entram nesse cenário aí, né? A depender do tipo de cirurgia, pode ser uma simples hipovolemia, se for cirurgia cardíaca, pode ser simples vasoplástica, pode ser tamponamento, e aí entra a abordagem que a gente já sabe, né? Se você tem ultrassom à beira-leito, você faz um focus, entendeu? Faz ultrassom pulmonar, para você tentar chegar num diagnóstico sindrômico, digamos assim, né? E excluir essas causas maiores de instabilidade, né? Que possa justificar, né? Mas aí, esse paciente aí, ele pode estar infartando, né? Você já pegou algum caso, assim, de algum paciente de cirurgia não cardíaca que foi para o CAT em pós-operatório de UTI? Não peguei. É muito raro, assim, é algo... quando acontece, assim, cara, é algo... Eu só ouvi falar, sinceramente nunca peguei, entendeu? E na maioria das vezes, né, o mais comum agora recordando, né, pois no CAT, o CAT deu branco ou deu uma lesão que não era significativa, entendeu? Então, aí nesse caso, direciona mais para o diagnóstico. Se ele tiver curva enzimática positiva, né, direciona mais para o diagnóstico de IAM tipo 2, né, que, como eu falei, é o mais comum, né, é a alteração oferta-demanda, ou você não tem nenhuma coronária para você abrir, entendeu? Mas se isso acontecer com o seu paciente, obviamente, como eu falei, seria enzimas, tenta excluir outras causas, se você tiver outra sobreviver, faz o foco, e solicita a avaliação do cardiologista, né? Para ver se tem alguma conduta que ele vai querer tomar ou não. Fala aí, Lucão.
Era só o comentário que na UTI pós do HU era diário também, por 72 horas, a orientação, assim, de fazer esse segmento de cirurgias não cardíacas em paciente de alto risco. E eu fico na dúvida, porque realmente, entrando nesse caso do Gutenberg, porque a maioria dos IAMs perioperatórios vai ser do tipo 2, né, desbalanço oferta-demanda. Então, o CAT, assim, teoricamente, vai realmente vir branco, né, como o senhor falou. Aí eu não sei se, por exemplo, como eu vou ter só alteração enzimática, eu encaro como se fosse um IAM sem supra, faço scores, tipo, time risk, Grace, para saber se é de baixo ou alto risco, e, consequentemente, eu defino o prazo do CAT, né? Assim, eu acho que ficaria mais nesse sentido, assim, até 24 horas. Até porque a alteração eletrocardiográfica no infarto perioperatório, a sensibilidade é muito baixa, entendeu? Então, não dá para você esperar o cara suprar, a não ser assim, ele não tinha um BRE, no eletro basal, aí surgiu um BRE. Aí BRE é novo, pô, isquêmico, né? Então tem que afastar, né? Uma oclusão. Mas se você esperar a alteração suprar para você pôr na sala, pôr na angioplastia, você vai perder muito paciente, entendeu? É isso que eu estava falando, você perde o tempo, né? E, por exemplo, eu lembro que na cirurgia cardíaca, às vezes, tinha alguma pericardite ali que ficava residual, chegava a soprar um pouco, não era tão clássico, né? Então, você fica numa dúvida, e aí você fica naquela discussão, será que encaixa no protocolo ou não? E, no fim das contas, se realmente for um infarto, quem vai perder o músculo ali vai ser o paciente, né? Então, se você não agir com velocidade... Mas, assim, Gutenberg, isso também é muito da comunicação, sabe? Porque na cirurgia cardíaca, o cirurgião, o ideal é que ele te conte como é que ficou essa revascularização, né? Porque tem leito que a revascularização não vai ficar boa, entendeu? Ficou ruim, o leito distal é ruim, entendeu? A paciente coronária é muito pequena. Lá no INCO a gente via muito, o pior perfil era um negócio impressionante lá. Era japonês. Mas japonês, quando infartava e ia para a cirurgia, na revascularização cirúrgica, rapaz, era coronária péssima, entendeu? Complicava demais, entendeu? E se era mulher, então, que o coração é menor, a coronária é menor, complicava ainda mais. Mas isso era muito do dia a dia, que o pessoal falava lá, né? Quando pós-op de RM, paciente japonês mima, que tem muito lá, né? Pode preparar que esse ia complicar. Esse ia começar a fazer arritmia, hipotensão, e complicava muito esse perfil de paciente, né? E lá também eles tinham equipamentos lá que avaliavam o fluxo, entendeu? Tipo um Dopplerzinho lá que eles mediam na ponte, entendeu? Para ver se o leito pós, né, tava com fluxo significativo, né? Mas, assim, em Belém, acho que aqui no Ceará não tem isso, entendeu? Eu também, sinceramente, falo isso, mas sem conhecimento de causa. Não sei se isso realmente tem indicação, né? Ou se isso realmente muda desfecho, né? Esse equipamento. Eu sinceramente não sei nem dizer que equipamento é esse, só sei que era tipo um Doppler e que ele tinha a condição de avaliar o fluxo coronariano, né? Ele fazia isso antes e após a revascularização. E aí, se o fluxo ficasse ruim, ele revia a anastomose, ver se estava tudo bem, entendeu? Para tentar otimizar, né? E aí, Daniel? Eu brinquei hoje num grupo dos residentes, né, que a gente teve uma aula de MINS na Jocan. E aí eu lembro que eu falei ela, pô, o que é MINS, né? E aí ao longo da aula eu acho que eu pensei um pouco parecido com o que o Luquinha falou. MINS é só um IAM sem supra, no pós-operatório. E aí eu li hoje de novo, eu li esse artigo, né, que a Cris mandou ali da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aí eu percebi que não era a mesma coisa. Mas aí eu fiquei, tipo, realmente me pegou esse negócio de... Eu entendi, é uma elevação de troponina, isso vai estar associado a mau risco, a gente tem que investigar, a gente tem que se precaver a isso. Mas
E aí eu fiquei, qual vai ser a diferença disso para um IAM sem supra, né? Já que o IAM sem supra, a gente vai diagnosticar pela elevação do supra. Aí eu fui atrás de ver a definição universal do infarto, né? Falava da questão de sintoma isquêmico, de alteração de ECG, o eco, ou então a necrose. Seria uma dessas 4 coisas, mais elevação do supra, para você dar o diagnóstico de infarto. Mas aí eu fico agora na dúvida, assim, né? O MINS, ele é só elevação de troponina sem sintomas, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter sintoma de isquemia típica, né? Por exemplo, se um idoso ele estiver vomitando no pós-operatório, ele já pode estar dando sinais de um IAM sem supra, sendo que náusea e vômito pós-operatório está presente em 30% dos pacientes, né? Teoricamente. Então, assim, eu fiquei meio, tipo, me pareceu, assim, eu achei estranho, porque me pareceu que só inventaram o nome para algo que meio que já existia. O risco de isquemia miocárdio, né, eu acho que tudo se resumiria, tipo, na minha cabeça ficou meio assim, a elevação de troponina está afetada ao maior risco pós-operatório, né? Porque o Gutenberg falou da questão do cateterismo, no artigo ele fala do cateterismo apenas para pacientes instáveis, né? Tiver alguma instabilidade hemodinâmica, hipotensão decorrente desse MINS, você faria o cateterismo. E aí outra coisa que eu fiquei na cabeça também é que como é fácil você precisar fazer esse rastreio, e tipo, como a gente faz errado, assim, eu mesmo não fico pedindo, porque ele fala no artigo da Sociedade Brasileira, né, que era o índice cardíaco de revisado de Lee maior ou igual a 1. Então, assim, se ele tivesse pontuado para uma coisa e ele tivesse entre 45 e 64, você já ia ter que ficar fazendo por 3 dias de troponina. Aí eu nem sei se a gente poderia dar um alta dele para tipo, da SS, se a gente fosse fazer, ou se a gente daria alta para a enfermaria e a recomendação, e ficar fazendo ECG. Então, assim, um paciente que vai fazer uma cirurgia de vesícula, ele já apontou no livro, porque é intraperitoneal. Então, é muito fácil, sabe, é uma coisa realmente bem sensível, é bem complexo, assim. E a maioria dos nossos pacientes não vão chegar com essa troponina prévia até para a gente parâmetro. Mas ele me ficou meio confuso, e assim, eu confesso que eu me frustrei um pouco com o que era o MIS, porque não me pareceu algo novo, me pareceu só, tipo, uma constatação que elevações mínimas de troponina, né, mesmo pequenas elevações, estão associadas ao maior risco, e a gente pode prevenir isso com aspirina e como é que se chama? Atorvastatina, enfim, né, as simvastatinas em si. Aí eu fiquei ainda um pouco, sabe, tipo, acho que o Luquinha, ele, na fala dele, ele meio que entendeu como se fosse, mas pelo artigo eu percebi que não era. Agora, como fazer exatamente essa diferenciação me ficou confuso, de um MINS e o IAM sem supra, né? E assim, o fato de ser muito sensível, que eles recomendam também, me deixou meio assim, caramba, é tão sensível, a gente realmente vai fazer isso para todo mundo, por mais que eu entenda a importância disso, a gravidade, né? É daquelas coisas que a gente fica pensando, né? Porque a gente ia pedir para quase todo mundo lá do nosso centro cirúrgico, né? E aí, Lucas? Não, pois minha dúvida é exatamente essa, porque assim, foi criada, né, esse conceito para definir essa entidade, dessa elevação mínima de troponina, quando não é associada a alteração eletrocardiográfica, né, mesmo que não seja um supra de ST, ou associada a sintomas clínicos de isquemia. Só que para mim é muito difícil, no contexto do perioperatório, você diferenciar o MINS de um IAM sem supra, certo? E principalmente de estabelecer condutas diferentes para isso. Então, na minha mente, é como se você fosse conduzir exatamente dessa forma. E a angioplastia, para mim, é o que o Daniel falou mesmo, que era o artigo. Você tem que analisar a score de risco cardíaco e nos pacientes de alto risco você vai fazer angioplastia, entendeu? Por exemplo, o paciente que, no caso, esses critérios de alto risco, eles vão englobar alterações eletrocardiográficas e essas outras coisas, né? Que tem a maior chance de vir a ter a obstrução da alta coronária. Mas assim, eu não consigo diferenciar assim no contexto pré-operatório, porque eu vou dizer, realmente esse paciente é um MINS, esse paciente é um IAM. Porque ele tá sob efeito de opioide, será que ele não tá sentindo dor cardíaca? Tipo, não tem como, sabe? E aí, Cris? Então, eu também confesso que no começo eu fiquei assim confusa, né? Tive que ler alguns artigos para poder assim entender bem. Mas na verdade é que o infarto ele está dentro do MINS. Ele na verdade é um diagnóstico